Então, antes das correções aí, tinha uma pesquisa para vocês fazerem para essa aula aí. Vocês têm, né, teria e tem aí que ainda não fez, que pesquisar e comentar sobre esses 10 temas aí envolvendo hereditariedade. O primeiro é falar o que é o genótipo. Então, o genótipo é o conjunto formado pelos genes de um indivíduo que não são modificados naturalmente. Então, isso é o genótipo. Já o fenótipo refere-se às características visíveis que podem ser modificadas, ok? Então, mais um exemplo de fenótipo. São as características observáveis ou caracteres de um organismo ou população, como a morfologia, o desenvolvimento, as propriedades bioquímicas ou fisiológicas e comportamentos. O fenótipo resulta da expressão dos genes do organismo, da influência de fatores ambientais e da possível interação entre os dois, ok? A primeira lei de Mendel diz que cada característica é condicionada por 2 fatores, que se separam na formação dos gametas. Nesse caso, Mendel estudou apenas a transmissão de uma única característica. Por exemplo, cruzou sementes amarela com semente verde. Então, essa foi a primeira lei de Mendel. Já a segunda lei de Mendel refere-se à lei da segregação independente e baseia-se na transmissão combinada de 2 ou mais características. A segunda lei de Mendel, então, conclui que os genes de 2 ou mais caracteres são transmitidos aos gametas de formas independentes. Todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra locus na genética, ele significa o lugar específico em que um gene se localiza no cromossomo. Vamos ver agora um pouquinho sobre o gene dominante e o gene recessivo, que na verdade é o caráter dominante ou recessivo na genética. Então, quando vocês ouvirem essa palavra dominante, ele é o gene que domina, é aquele que determina uma característica, mesmo quando em doses simples, nos genótipos, como é o caso dos heterozigotos. Já o gene recessivo é o gene que só se expressa quando em dose dupla, pois, na presença de um dominante, ele se torna inativo, como o caso dos heterozigotos. Então, quando vocês escutam as pessoas falar assim, ó, nossa, a cópia, ele é a cara da mãe, ou ela é a cara do pai, né? Parece mais com a mãe do que com o pai, é porque aí muitas pessoas falam, é porque o sangue da mãe é mais forte, ou é porque o sangue do pai é mais forte. Na verdade, a genética explica isso exatamente dessa forma, é que ele tem um gene dominante que dominou o gene recessivo. E sempre o gene dominante, ele vai aparecer com o símbolo A, letra maiúscula, A grandão e A grandão. A maiúsculo e A maiúsculo. E quando tiver Azinho ou uma letrinha pequenininha, é o recessivo, tá? E os recessivos sempre vai andar com um dominante. Ok? Gene é um segmento de uma molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, responsável pelas características herdadas geneticamente. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA, que contém um código com instruções para produzir uma proteína que desempenha uma função específica no corpo. Então, os genes, eles ficam dentro do DNA. Vamos ver agora o que é hereditariedade. Em genética, hereditariedade é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita informações genéticas através da reprodução. A informação genética é transmitida através dos genes.
porções de informações contidas no DNA dos indivíduos sob a forma de sequências de nucleotídeos. Vamos ver agora o que significa a palavra homozigoto, que é um termo da genética para indicar que os alelos presentes em um locus genético são idênticos. Gene é uma fração de ácido desoxirribonucleico do DNA, que está codificando um determinado peptídeo como uma proteína, ou seja, os alelos são iguais e ele vai produzir apenas um tipo de gameta. Então, no homozigoto, eles são idênticos. Homozigoto. Homozigoto e heterozigoto. Na genética, os seres homozigotos possuem pares de genes alelos idênticos. No homozigoto, os pares são idênticos, enquanto que nos heterozigotos caracterizam os indivíduos que possuem dois genes de halos distintos. Então, homozigotos, os pares dos genes são iguais. No heterozigoto, os pares dos genes são diferentes, ok? Aí, era para vocês fazerem essa pesquisa de acordo com a genética envolvendo esses 10 temas, observando o vídeo pelo link que está aí na aula. Em seguida, fazer as atividades que agora eu vou fazer a correção para vocês. A número 1 está dizendo o alelo que manifesta o seu fenótipo tanto nos indivíduos homozigotos como heterozigóticos é denominado letal, epistático, recessivo, dominante ou ligado. Então, ele é considerado dominante, pois os alelos podem ser dominantes ou recessivos. Os alelos dominantes são aqueles que expressam seu fenótipo mesmo em doses simples, ou seja, em homozigotos e heterozigotos. Dessa forma, então, ele se torna dominante. A número 2 já está falando, os termos homozigoto e heterozigoto fazem parte da nomenclatura básica em genética. Explica o que significa? Se você viu o vídeo, fez as pesquisas, sabe responder. Porque homozigoto é um indivíduo que apresenta dois alelos idênticos de um gene. Exemplo, azão e azão, para os olhos escuros, e azão e azão, para os olhos claros. Heterozigoto é um indivíduo que apresenta dois alelos diferentes. Por exemplo, vai ter um azão e um azinho para a cor dos olhos. Então, na genética, na bioquímica, na química, sempre vai vir com essa simbologia. A grandão, azão, que a gente fala, maiúsculo, A grandão, maiúsculo, azão, azão. E para o recessivo, ou o heterozigoto, azão e azinho, tá bom? A número 3 já tem aí essa ilustração dos 23 pares de cromossomos, representando a genética de um ser vivo. Todo mundo sabe que o ser humano ele precisa de 23 pares de cromossomos. Se faltar um ou se passar, vai dar síndromes e vai ter problemas. Então, está perguntando, letra A, na genética, como é chamada essa representação? É cariotipo. Qual é a espécie a qual pertence esse ser vivo aí? Ele é Homo sapiens. Esse ser vivo é do sexo masculino ou feminino? Ele é do sexo feminino, porque é XX, olha lá no par 23. XX é sexo feminino. Se fosse o XY, seria masculino, ok? Porque é o cromossomo que define o sexo, é o cromossomo 23. Quando no cromossomo 23 vai o X da mãe e o Y do pai, aí vai sempre a mulher, ela vai liberar o cromossomo XX. E o homem,
né? Ele libera o XY. Então, se o X da mãe mais o X do pai, ó, XX, ficou do sexo feminino. Se o X da mãe e o Y do pai, vai ser do sexo masculino. Então, nesse caso aí, ele é do sexo feminino. E a letra D. Quantos cromossomos essa espécie possui? 46 cromossomos, porque são 23 pares. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula.